um minutinho. Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de outubro, estamos iniciando a nossa tarefa. Eu vou ler aqui Desculpa, hoje nós estamos em São Bernardo do Campo, no bairro Jordanópolis, e eu vou ler aqui um trecho. Paciência é remédio. A paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum, todo dia pela manhã, mesmo que não estejamos precisando dele. Chico Xavier. Então vamos iniciar com uma oração, uma prece, o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora com a palestra da Malu. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, aos nossos amigos aqui, que estão pela live. Mais uma vez eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente consegue estudar e entender, da palavra de Jesus. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Antes de tudo, eu acho que esse capítulo, ele resume, eu acho que ele engloba todos os capítulos que vieram antes, Porque de tudo que foi falado até agora, é o que o nosso Pai é, O que o nosso Pai tem como as virtudes do nosso Pai, Que para a gente ainda é muito difícil. Nós vamos falar disso. Jesus, quando fala do ser de perfeitos, ele fala da possibilidade, de que a gente pode ir alcançando essas virtudes, com o tempo. Eu vou começar lendo uma passagem primeiro para a gente ir entendendo o que Kardec colocou como palavra de Jesus antes. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão serão aqueles que vos amam, que recompensa isso terá? Os publicanos também o fazem, e vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros. Os pagãos também o fazem. Sede, pois, vós perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5. Jesus, quando fala dessa perfeição que nós podemos alcançar, e ele fala sede perfeitos como o nosso Pai Celestial, eu acho que a primeira coisa que Kardec coloca como uma análise aqui é de que essa perfeição do nosso Pai, nós nunca vamos chegar a ela, Ele é a perfeição absoluta, Ele é o que criou tudo. Mas nós vamos chegar
perto, muito perto, né? Nós somos perfectíveis, né? Quer dizer, nós temos a condição de chegar à perfeição, uma perfeição relativa, como diz aqui a palavra do Kardec. Então, isso é possível para nós, né? Chegar a uma perfeição relativa, que ainda estamos muito longe, né? E é através do desenvolvimento das virtudes, né, que nosso Pai tem e que a gente viu, né, no decorrer dos capítulos, né, que a gente foi estudando, é que nós vamos desenvolver, né, essa perfeição. Virtudes que vão se englobar e se resumir na caridade e no amor, né? Através da caridade e do amor, a gente traz todas as outras, a gente precisa de todas as outras, a benevolência, a paciência, a mansitude, tudo faz parte, né, do amor e da caridade, né? Quando ele fala amai os vossos inimigos, fazer o bem a quem te odeia, a quem te calunia, é uma grande prova, né? Um grande exercício de amor quando nós conseguimos chegar até isso, né? E para isso nós precisamos ser justos e caridosos. Kardec vai colocando depois um item que ele fala do homem de bem, né? É um item extenso, eu não vou ler tudo, mas eu recomendo a todos que leiam cada itemzinho, mas eu vou ler o início, né, em que ele fala e que ele engloba um pouco, né, do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e fez todo o bem que poderia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizessem para com ele. Então, o homem de bem, aqui nesse parágrafo, a gente engloba que é a caridade, principalmente, o amor ao próximo, né? E a gente dar ao outro aquilo que nós queremos, né, receber. Nós queremos que seja dado a nós, né? Quando a gente vai se aproximando do Criador, conforme a gente vai evoluindo, é uma purificação da nossa alma e um aperfeiçoamento da nossa inteligência, né? Amar ao próximo faz parte disso, amar a si mesmo faz parte deste caminho até o Pai, né? A caridade engloba todos aqueles sentimentos antagônicos a ela, né? Assim, você, para ser caridoso e para amar, você tem que deixar o orgulho e o egoísmo de lado, né? Praticar o perdão, que a gente sempre tanto fala, né? O perdão, uma coisa tão difícil ainda, né? Mas cada vez mais a gente tem certeza de que praticar o perdão é olhar para si, né? E trabalhar em você, né? Dificuldades que você muitas vezes fica julgando no outro que você também carrega. Através do outro, né? Do não julgamento do outro e trazer para si, você está trabalhando em si, né? Essas dificuldades. Quando a gente fala de perdão, uma coisa que me chama a atenção, que a gente lê, eu li até no livro de André Luiz, No Nosso Lar, tem uma passagem em que ele encontra uma pessoa, uma senhora, e que ele teve contato, né, durante a vida física, e ele praticou, né, na verdade ele não praticou com essa senhora o que ele deveria. E ele encontra essa senhora no plano espiritual e ele sente muita vontade de pedir perdão a ela.
E essa senhora olha para ele e fala: eu não tenho que te perdoar, porque eu não me sinto ofendida. Então, eu acho que isso é a meta, né? Quando a gente já não se sentir mais ofendido quando alguém nos faz alguma coisa, esse não é nem o perdão, né? Porque você não precisa nem perdoar, porque você não se sente ofendido, né? Eu li alguma coisa, os defeitos têm prazo de validade, porque a evolução nos dirige à perfeição. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente ainda precisa melhorar em nós, que a gente chama de defeitos, dificuldades, eles têm prazo de validade. O que quer dizer isso? É que com o tempo e com a evolução, lógico que não é nesta encarnação que a gente vai superar tudo, mas com o tempo, com a evolução, com o nosso esforço, a gente vai superá-los. Então eles vão, né, subindo, eles vão, né, não fazendo mais parte de nós, né? Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes, mas em nós existe o anseio do aperfeiçoamento. Nosso eu, né, o nosso espírito, ele traz em si a ânsia desse aperfeiçoamento, a ânsia da evolução. E dentro disso, ele traz a superação das dificuldades que a gente vai encontrando no caminho, principalmente através das encarnações, né? Deus nos concede as reencarnações para isso, para a gente ir vivendo e superando, né, tudo aquilo que a gente precisa superar até chegar lá. O Emmanuel diz: todos temos uma herança divina em nós. Mas para tomarmos posse dessa herança, temos que estar puros e aperfeiçoados. Quer dizer, a gente vai trilhar um longo caminho de evolução, de exercício, de burilamento. E o que mais nos oferece, né, essa oportunidade são as reencarnações, né? Através das reencarnações e desse processo evolutivo, a gente vai atraindo para nós circunstâncias, situações. A gente, antes de encarnar, às vezes a gente, né, faz um projeto de trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar, né, através dessas situações, com pessoas, né, com seres que a gente tem, né, alguma coisa às vezes a resolver, ou às vezes só, sabe, a incrementar e aumentar ainda mais um amor e um sentimento que já existe, né, entre nós. Então, na minha concepção, hoje às vezes se fala muito que o Espiritismo fala só de sofrimento, né? Se a gente pensar nesses termos, né, de aperfeiçoamento, nós não encarnamos para sofrer, né? Nós encarnamos para nos aperfeiçoarmos, para nos purificarmos. Só que muitas vezes, para passar por essa purificação, esse aperfeiçoamento, a gente vai passar pela dor, né? Por quê? Porque a gente já vem, né, e já traz consigo resgates, e para mim chegar a essa pureza, e essa pureza me levar cada vez mais ao Pai, eu tenho que, né, burilar, eu tenho que resgatar, eu tenho que entender principalmente muitas coisas que às vezes fiz, que na época não entendia, e que hoje eu tenho já a condição de entender melhor, vivendo situações que vão provocar isso em mim, né, nas encarnações. O André Luiz, na introdução do Nosso Lar, ele faz uma analogia, né, da vida da evolução com a nossa vida aqui. A vida não cessa. O grande rio tem seu trajeto antes de chegar ao mar imenso. Então, quando ele fala, a vida não cessa, por quê? Porque uma encarnação após a outra, isso é um fluxo, né? A evolução nos leva a isso, né?
E quando ele fala do rio, ele compara a nossa evolução, né? Então é um rio que corre, ele tem um trajeto. Se a gente pensar num rio, no trajeto de um rio, sempre vão ter obstáculos, uma pedra, uma cachoeira, né? Isso está comparado às dificuldades, né? A gente que vai viver na vida quando a gente encarna. E o mar é chegar, né, à perfeição e ao nosso Pai, né? Então, conforme a gente vai vivendo, os obstáculos vão surgindo, as dificuldades que a gente vai vivendo, e lá na frente o objetivo é chegar ao grande mar, chegar ao grande Pai, né? Então, quer dizer, as dificuldades, elas sempre vão nos levar à evolução, né? O aprendizado, o exercício, né? Paulo de Tarso falava, a tribulação produz fortaleza. Então, conforme a gente vai passando pelas dificuldades, a gente vai vencendo uma aqui, outra ali. Às vezes vem numa encarnação, às vezes não consegue tudo, mas consegue sempre um pouco. A gente vai se fortalecendo, né? A dor nos fortalece, né? Essa fortaleza é que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais a consciência de si mesmo, e a consciência desse caminho, né? E a consciência de onde a gente quer chegar, né? Cada vez mais. A morte, a morte em si é apenas uma mudança, né, de estágio. Ela não vai resolver as nossas dificuldades. Onde a gente resolve nossas dificuldades é aqui, vivendo, né, experienciando, se relacionando, porque a gente está o tempo todo se relacionando, né? Nesse capítulo traz uma parábola, né, que Jesus, ele sempre trazia parábolas com muito simbolismo para exemplificar, para mostrar, né, aos apóstolos alguma coisa, alguma lição que ele queria passar. E aqui a gente fala da parábola do semeador. Resumindo, um homem sai com algumas sementes e vai caminhando, e essas sementes vão caindo, umas vão caindo pelo caminho, né, aberto, né? Essas do caminho aberto, elas acabam sendo pisoteadas, elas acabam sendo, as aves podem vir, né, e comer. Umas outras vão caindo no meio das pedras, né? E no meio das pedras, essas sementes até que elas conseguem germinar, mas como não existe uma terra fértil ali, elas não criam uma raiz profunda. Então, qualquer adversidade, uma chuva, mais forte, essas sementes, essa germinação, ela acaba morrendo. Algumas outras caem sobre os espinhos, né? E os espinhos, conforme vão crescendo, eles vão sufocando aquela semente, ela acaba não germinando, né? E por fim, algumas caem numa terra boa, né? O que a gente faz, né? Fazendo uma analogia com a nossa vida, ou o que Jesus quis simbolizar com as sementes, são os ensinamentos que o Evangelho vai trazendo para a gente. Então, muitas pessoas escutam e têm contato com o Evangelho e não fazem nada com aquilo, simplesmente jogam, né, desprezam. Outros, né, eles até que, né, prestam mais atenção, mas num primeiro momento. Então, é como se eles não aprofundassem, né, aquilo que estão recebendo, e aí como as raízes ali que cresceram nas pedras, não tem profundidade, não tem, né, força, né, para crescer. O dos espinhos é como se a gente recebesse toda essa informação e às vezes a gente deixa a nossa vida sufocar tudo isso. As nossas preocupações, a correria, os problemas,
E às vezes a gente vai esquecendo daquilo que está recebendo, a gente não para refletir, não tem tempo, né? Não se dedica. Então as informações que vão chegando vão sendo sufocadas, né? Pela nossa tribulação mesmo, né? E existem aquelas que caem em boa terra, que quer dizer, você faz algum bom uso daquilo que você, né? Você recebe toda essa informação, estuda, reflete e tenta pôr em prática, que é o melhor, né? Porque se você não pôr em prática na sua vida, né, é um caminho que também não vai levar, né, a germinar e florescer, né? Aqui no capítulo fala dos bons espíritas, né? E na verdade, nós espíritas, né, além do evangelho, a gente tem toda essa possibilidade de, né, ter todo esse ensinamento que eles nos trazem, né? O Espírito da Verdade, né, pegou tudo isso, né, que Jesus trouxe e esmiuçou para a gente, explicou. Então, nós espíritas, a gente tem né, muito mais condição de entender e de pôr em prática, né? O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que são os resultados, né, do homem de bem. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão que são, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, com todas as explicações que a gente vai tendo, com tudo isso, a gente vai, né, entendendo muito mais, compreendendo muito mais e tendo muito mais condição de pôr em prática, né? Deixa eu só me achar aqui. Nesse trecho, eles falam que às vezes o espírita, ele, naquela época, mas hoje a gente ainda vê isso, né, que muitas pessoas se aproximam do espiritismo muito mais pelos fenômenos, pelas coisas que acontecem, a curiosidade que eles têm em ver um médium, de ver uma sessão, de ver E isso não é, é a ferramenta do espiritismo para trabalhar, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é o que está no evangelho, que é o que o espiritismo, né, passa e tenta passar, né? Como cristãos e espíritas, né? A tendência, a vontade, né, do espiritismo e de Kardec em esclarecer é cada vez mais mostrar que, através do espiritismo, a gente possa entender melhor, principalmente as leis de Deus, né? E quanto mais a gente vai evoluindo e quanto mais a gente vai tendo condição de entender essas leis, essa maturidade, né, que a gente vai conquistando como espírito, né, não é numa encarnação só, a gente vai tendo um entendimento mais essencial, né? E é através da reforma íntima e pondo em prática tudo isso que a gente chega a essa compreensão mais essencial e mais profunda, né, do nosso Pai, né? E de como a gente realmente tem a condição. É só vivendo e é só experienciando essas virtudes e tentando pôr em prática que a gente vai conseguir chegar lá, né? O que é mais importante na doutrina, naquele que está na doutrina, é a sua transformação moral. Então,
a gente, através das virtudes, a gente vai conquistando uma transformação moral, que é a gente domar, né, aquilo que a gente ainda tem de más tendências que a gente traz e que tem, nós todos ainda temos muitas más tendências, né? Ligando essa parte, né, da doutrina espírita, ele liga, logo depois vem a instrução dos espíritos falando sobre os deveres, que uma coisa vai ligando a outra, não é? Porque através dos nossos deveres, através dos deveres que a gente vai tendo na vida, né, na nossa família, no nosso trabalho, é onde a gente vai poder exercitar, né, combater essas más virtudes, essas más tendências e ir vencendo e ir desenvolvendo, né, virtudes, né. O dever moral, para a gente compreender e para a gente colocá-lo na nossa vida, no dia a dia, a nossa evolução e as leis de Deus nos deram, né, o livre-arbítrio, né, para isso. Então, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas, né, na vida o tempo todo, tomando decisões, fazendo escolha. Então, sempre voltando para a nossa consciência, né, analisando se realmente eu fiz aquilo que eu achava que tinha que ter feito, se eu não fiz, o que eu ainda preciso fazer, né? E é um dever, muitas vezes, que vem pelo coração, não só pela razão, né? Muitas vezes a gente vai pensar, raciocinar, mas tem que ter o sentimento, né? A gente tem que sentir também pelo coração, né? O que ainda posso, né? O que eu ainda tenho para ir desenvolvendo, melhorando, né? E conquistando, né? O dever começa no ponto em que você ameaça a tranquilidade do outro, né? E termina onde você gostaria de ver ultrapassado a si mesmo, né? É como se o seu dever, você chega num limite e que o outro é um limite, né, pra gente. Então, aquilo que eu ter a consciência e ter, né, a sensibilidade de perceber até onde eu vou, né, com esses deveres. Muitas vezes achando que eu estou no dever, eu acabo desrespeitando alguém, eu acabo passando por cima de alguém. E outro assim, lema e outra, né, diretriz é a gente perceber em nós o que eu não quero que ultrapassem em mim, né? Essa é uma grande bússola, né? Porque o que eu não quero que ultrapassem em mim, eu não vou fazer com o outro, né? Quanto mais o espírito vai crescendo e se desenvolvendo, uma encarnação após a outra e desenvolvendo essas virtudes e, né, dissipando em si, né, as más tendências, cada vez mais ele vai descobrindo, percebendo deveres novos, né, porque a gente está num degrau de evolução e que agora eu consigo perceber tal e tal dever, né? Tal e tal limite com o outro. Mas eu tenho certeza que lá na frente, quando a gente estiver mais evoluído, com mais entendimento até das leis de Deus, vão vir outros deveres. A gente vai perceber outros deveres que a gente vai estar junto com os outros, né, exercitando, né? Uma coisa que a gente percebe que quando no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, mostravam um Deus cobrador, um Deus vingativo, um Deus, né, que castigava. O que a gente pode perceber é que Jesus trouxe completamente diferente a figura de Deus, né? E ele trouxe muito pelos sentimentos, né? Então ele trouxe
o Deus amoroso, o Deus benevolente, né? O Deus paciente conosco. Então, com certeza ele trouxe por aí porque era o estágio que a gente já estava conseguindo entender e é o melhor caminho, né? E a gente vê até hoje que a gente ainda tem dificuldade de viver isso, né? Mas é pelos sentimentos que a gente vai adquirindo as virtudes, né? E que vamos chegar a pôr em prática, né? Muitas das coisas que ele nos trouxe. Emmanuel fala das virtudes. Por agora não temos outro recurso senão o sentimento, para elevarmos à ascensão silenciosa à divina inteligência. Então, cada vez mais vai ser sempre pelos sentimentos. Cada vez mais a gente, com a nossa evolução e com o nosso entendimento, a gente vai desenvolver novos sentimentos ou vai aprimorar cada vez mais os sentimentos que Jesus já trouxe, né? E é uma ascensão silenciosa, e eu acho que é silenciosa e é individual, né? De cada um de nós vai, né? Desenvolver vai trilhar essa ascensão até o Pai, que é um caminho único para cada um de nós, né? O que a gente percebe que para mim, é como se arrematasse, né? Como se a gente pegasse todas as virtudes, o amor, a paciência, a benevolência, a caridade. A gente pega tudo isso, mas se a gente não tiver a humildade, né? A gente acaba pecando muito, né? Como se perdesse o valor, né? Alguém que faz a caridade se vangloria disso, né? Ou ama por... né? Aí já não é nem um amor, mas com segundas intenções, ou se sente muito orgulhoso daquilo que faz, ele já perde muito por aí, né? Então, se a gente for ver, a maior prova de humildade, eu acho que vem de Jesus também. Quando Jesus esteve, ele nunca falou que ele era a perfeição. Ele sempre tem até aquela frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele veio mostrar um caminho que ele já tinha trilhado para chegar até essa perfeição e até esse Pai, né? E é seguindo o que ele trouxe, o que ele vai nos mostrando, que é o caminho seguro, né? Para a gente chegar lá. E outra coisa que eu né, lendo, eu achei interessante, que Jesus, quando ele vai falando, quando ele vai trazendo, né, os ensinamentos, há momentos que ele fala o meu Pai, há outros momentos que ele fala o vosso Pai, e há outros momentos que ele fala o nosso Pai. E qual é a diferença? Quando ele fala de meu Pai, ele está falando da relação dele com o Pai, como um espírito mais evoluído, que já, né, passou e que já ascendeu até esse Pai, que já, né, e vive, né, essa perfeição, né, relativa, mas lá, muito perto do Pai. Quando ele fala em vosso Pai, eu entendo como ele estivesse falando assim, o Pai que nós entendemos, é o vosso Pai. É o Pai que a gente, na nossa, né, no nosso patamar de evolução, entende do Pai, né, que nós ainda entendemos muito pouco. Quando ele fala nosso Pai, ele fala, né, no momento que ele fala que assim, ele está falando dele e de nós, né? Porque aquilo que a gente entende do Pai, Jesus já entendeu há muito tempo, né? Mas ele sabe o que é, né? E aí ele engloba, né, o que é dele e o que é nosso. Tanto que no Pai Nosso, ele fala Pai Nosso, né? Nosso Pai.
né? Não é o dele nem o vosso, o nosso só, é o nosso dele e de nós, né? E para que tudo isso, né? A gente fala das virtudes, a gente fala, né, de tantas metas, né? Mas que a gente, pelo menos, eu acho que todos nós aqui temos a intenção, pelo menos, de acertar e ir trilhando esse caminho cada vez mais, né? Mas a melhor forma, principalmente quando a gente está encarnado, é quando a gente está no mundo, né? É quando a espiritualidade vem falar do homem no mundo, né? Que é onde a gente vai pôr em prática, né? A gente vive em sociedade, né? Então, a gente, através dessas virtudes, a gente cada vez mais tem respeito pelo outro. Você também ter uma coisa que a gente vê hoje muito, né? Por conta de tanta coisa que a gente está vivendo, está faltando alegria, né? Está faltando paciência, está faltando tolerância, está faltando bom humor, entende? São coisas que, lógico, dependendo das situações, como hoje, né, a gente está vivendo coisas difíceis, às vezes é difícil, né, você se manter assim. Mas no nosso exame de consciência que a gente faz, vamos perceber, né? Vamos perceber como é que eu estou. Como é que eu estou vivendo no mundo? Será que eu estou o tempo todo triste? Será que eu estou o tempo todo intolerante? Será que eu já acordo de mau humor? Né? Eu acho que muitos vão dizer que tudo que acontece, está acontecendo, justifica, né? Mas a gente tem que pensar que você não vivendo num mundo de uma forma mais branda, mais, né, mais leve, você está prejudicando esse mundo e a você, né? Primeiro você, porque sai de você, né? E você vai levar isso para os ambientes que você for, para a sua casa, para o seu trabalho, né? E só quando a gente tenta fazer, né, uma mudança e tenta dar mais leve, que a gente vê a diferença, né? Ou então aquelas coisas assim, que às vezes as coisas difíceis acontecem e muita gente tem essa frase na boca, Deus quis assim. Não, né? Eu acho que a maior parte das coisas que a gente vive somos nós, que atraímos, nós que alimentamos, né? E a gente pode ir mudando isso, né? Estar no mundo também não quer dizer você se isolar, né? É fácil, né? Você se isolar num canto lá, né? Vai para uma chácara lá no interior, sozinho e fica lá, né? E vai passar o resto da vida lá, você e você, né? Assim é mais fácil, né? De você não estar em contato com as dificuldades, com as coisas, e principalmente não estar tendo a oportunidade de, principalmente, exercer a caridade, porque se você não tiver alguém perto, se você não tiver uma situação acontecendo, você não vai ter a oportunidade de exercer a caridade e esse amor, né? Que é a nossa meta. Estar no mundo tem um trecho último, né? Item aqui eles falam, né? De cuidar do corpo e do espírito, né? E é uma coisa que a gente, muitas vezes a gente cuida demais do corpo, a gente vive muito em contato com o material, né? E esquece do espiritual. E o contrário também não tem que acontecer. Eu me entregar demais ao espiritual, né? E deixar, né? Não me cuidar, não cuidar da minha saúde, quando até sentir alguma coisa, não procurar uma ajuda, né? Porque eu preciso desse corpo aqui para estar aqui, né? Uma coisa que a gente tem escutado muito falar hoje em dia é do mundo de regeneração que está chegando, né? E que faz parte desse mundo toda essa mudança aqui. Toda essa, né, virtudes que a gente vai tendo que ir adquirindo, né?
como fazer isso, né? Uma coisa que sempre a gente fala do autoconhecimento, né? Já teve uma palestra que eu citei a questão 919 dos Livros dos Espíritos, que Santo Agostinho traz, né? Uma receita, né? Que ele usava, né? Todos os dias, né? Para fazer esse autoconhecimento. Então, quem quiser olhar, é muito, muito bom, muito bonito, né? Eu percebi que na psicologia, às vezes a gente fala que as pessoas trazem um vazio, já estou passando, né? Um vazio existencial dentro de si. Isso a gente vê, a filosofia fala disso, a psicologia fala, o homem tem um vazio, o homem é um eterno insatisfeito. Eu, na minha concepção, eu acho que esse vazio a gente nunca vai preencher aqui, agora, entende? Porque é como se esse vazio vai ser preenchido quando a gente chegar lá na perfeição, né? Mais próximo do Pai, que a gente ir desenvolver tudo isso que a gente tem para desenvolver como espírito, né? E tem uma coisinha de Emmanuel que eu queria ler para encerrar, que ele fala do homem, principalmente dessa coisa que o homem no mundo, na verdade, é a gente pôr em prática tudo isso, né? Ele fala assim: o homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos para cá, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Quer dizer, é a gente olhar e ver o que eu de diferente ou de extraordinário, tendo o Evangelho como um guia, eu já estou fazendo, né? Nessa encarnação. Porque o momento é agora, né? É o hoje que importa, é nessa encarnação. Tá ok? Fiquem todos em paz, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos agora às vibrações e ao passe coletivo. A nossa casa está aberta, né? Mas nós continuamos fazendo o passe coletivo, tanto para o pessoal que está nos assistindo aí pela internet, quanto para as pessoas que estão aqui conosco. Então, convido vocês a fechar seus olhos, relaxarem o seu corpo físico, estejam numa posição confortável e deixem-se envolver por essa música tranquila. Vamos fazendo uma respiração profunda e tranquila. E vamos sentindo a paz, o amor de Jesus. Vamos iniciar fazendo a nossa vibração de amor. Vamos lembrando
do poder do nosso pensamento, da nossa vontade. Então vamos todos juntos, com esses pensamentos elevados e com a ajuda da equipe espiritual presente, dos nossos mentores pessoais, vamos entregar aos nossos irmãos menos favorecidos um pouco dessa energia revigorante, um pouco de luz. Vamos iniciando, vamos lembrando que hoje é um dia muito especial no nosso país, e essa energia boa, essa vibração, ela favorece também essa entrega que faremos agora. Vamos iniciando pelos hospitais, vamos distribuindo o nosso amor, as energias de saúde, de conforto, a todos os acamados, a todos os doentes, aos familiares ali presentes, a toda a equipe médica e de funcionários também. Vamos seguindo em direção às casas de repouso, onde encontramos nossos irmãos idosos, e a eles deixamos nosso abraço de amor e de esperança. Recebemos de volta um sorriso de agradecimento que enche nossos corações também de alegria. Vamos seguindo para os orfanatos, para as creches que acolhem crianças e adolescentes, que hoje talvez não tiveram o melhor dia das crianças, mas que eles recebam as dádivas de Nossa Mãe Maria Santíssima, aquelas dádivas, aquelas energias que enchem seus coraçõezinhos de esperança por dias melhores. Vamos também passando pelos presídios desse país, e ali também, caridosos que somos, vamos distribuindo a esperança, a paz e o amor, que todos sintam, nem que seja por um momento, que podem fazer diferente, que a qualquer momento podem fazer e recomeçar uma vida nova. Vamos voltando e vamos deixando o nosso amor para todos os moradores de rua que não têm um teto para morar, para todas as famílias que vivem embaixo das pontes, que essa energia acalente seus corações e seu corpo físico também, muitas vezes sofrendo de fome. Vamos voltando, felizes por ter sido instrumento do nosso Mestre querido. E vamos nos preparando para esse passe coletivo, preparado pela espiritualidade amiga, que tanto nos ama. Vamos nos imaginando numa grande floresta, e ali ouvimos o canto dos pássaros, o barulho das cachoeiras, e vamos sentindo esse passe através do sol que recai sobre nós, sobre nossas cabeças. Essa energia vai limpando todos os nossos centros de força,
vai tratando o nosso corpo físico, organizando nossas células, curando o nosso corpo. Assim, vamos nos sentindo reenergizados, cheios de vida, de energia e de amor. Mestre querido, agradecemos do fundo dos nossos corações a oportunidade de estarmos aqui recebendo esse presente. Agradecemos a espiritualidade amiga e vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogue por nós, pecadores, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos. Na próxima quinta-feira tem a continuidade do bate-papo aí com a Aidar, com você, ou com a Vanice, né? Então esperamos vocês lá. Fiquem com Deus, que assim seja.